Uma jovem desesperada vendeu-se para enterrar o pai. A família Mo a comprou para ser a noiva de seu jovem mestre, gravemente doente, em um casamento de cura. Ela pensou que passaria o resto de sua vida como viúva. Mas ela não esperava que, depois do casamento, o marido, que antes mal conseguia andar, ficasse mais forte a cada dia. Só porque, depois de você se tornar um jovem mestre com apenas 3 meses de vida, você despertou o sistema de conquista do destino. Você, que já tinha pouca vida, naturalmente só podia olhar com inveja. Até o dia do casamento. Você estava fraco e tonto. Você acidentalmente esbarrou em sua nova esposa, que estava usando um véu vermelho. Um som de notificação do sistema tocou repentinamente em seu ouvido. Jim. O hospedeiro completou um toque com o corpo de Fênix. Recompensa o hospedeiro com um dia de vida útil. Seus olhos turvos e escuros se arregalaram repentinamente. Seu coração começou a bater descontroladamente. Contanto que haja contato, a vida útil pode ser aumentada. Seu corpo exausto foi como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina. O desespero da morte iminente foi instantaneamente engolido pela alegria. Sem ter tempo para pensar, você jogou fora o braço da criada que o apoiava. Você agarrou as mãos finas à sua frente como um lobo faminto. A sensação que vinha das pontas dos dedos era delicada e ligeiramente fria. Mas você não tem tempo para se preocupar com isso. Conte cada grão no painel à sua frente. Jim. Hospedeiro e corpo de Fênix completam um contato próximo. Recompensa de um dia de vida. Sob o véu vermelho. Su Kingdom ficou tensa com sua ação repentina. O que você está fazendo? Sua voz, cheia de pânico, continha um pouco de vergonha e raiva. Aparentemente, ela não esperava que este marido aparentemente fraco estivesse tão ousado. Você ignora isso. Estava prestes a abraçá-la e prolongar sua vida quando... Ataquem! Muyuantu tossiu pesadamente. Apenas para esconder a xícara de chá que havia acabado de pegar. Em público. Por que esse filho mais velho, geralmente doentio, de repente se tornou tão lascivo? Você volta a si. Relutantemente, você solta as pequenas mãos que podem salvar vidas. Embora os olhares dos convidados ao redor sejam estranhos. Alguns são zombeteiros. Mas você não se importa. Rosto? Essa coisa pode ser trocada por alguns dias de vida? Você se vira, olhando fixamente para a mão. A voz cheia de frustração. Pai. Já que as 3 reverências foram feitas, podemos ser levados para o quarto nupcial? Ao ouvir isso, as piadas dos convidados ao redor ecoavam. Já está com pressa de fazer bebês. Parece que o corpo do jovem mestre Mu ainda está forte. Ha ha ha. A cabeça de Su Kingdom quase caiu sobre o peito. As bochechas originalmente pálidas agora estavam vermelhas como se fossem sangrar. Não conseguia entender. O marido doente que normalmente tinha que ofegar a cada 2 passos. Como de repente ficou como se tivesse tomado um estimulante, tornando-se tão cheio de vida. Seu olhar periférico varreu o canto. E encontrou um par de olhos que quase soltavam fogo. Que raiva, seu pirralho. Ele é seu meio-irmão Mujian. Originalmente, ele também estava apenas considerando isso como um espetáculo. Mas ontem, ele acidentalmente viu o verdadeiro rosto da cunhada que estava entrando pela porta. O rosto absolutamente lindo instantaneamente o deixou atordoado. Irremediável. Gostaria de tomar seu lugar no quarto nupcial imediatamente. Antes de esclarecer, ele até enviou alguém para avisar, dizendo algo como para deixá-la descansar bem no quarto. Ela está disposta a se casar com você. Você naturalmente não concordou. Nesse momento, vendo a expressão dela distorcida de ciúme, um prazer vingativo até surgiu em seu coração. No assento principal, Muyuantu vendo sua impaciência. No final, ele só pôde acenar com a mão, impotente. Vá, vá. Ao ouvir isso, a corda tensa que você segurava relaxou instantaneamente. A força repentina semelhante a um flash de vida desapareceu rapidamente. Muyuantu respirou fundo. Forçou um sorriso e começou a cumprimentar amigos e parentes. No entanto, quando seu olhar viu o filho mais novo, Mujian, parado na porta, parecendo querer sair também, ele imediatamente piscou para sua esposa. A esposa continuou a entreter os convidados. Ele caminhou rapidamente em direção à porta. Pare. O que você vai fazer? Mujian mentiu descaradamente. Está muito abafado aqui dentro. Vou sair para respirar um pouco de ar fresco. Bobagem. Não pense que eu não sei das suas intenções. Eu te aviso.
Não ouse sequer pensar na esposa do seu irmão. Se algum escândalo se espalhar e toda a cidade rir de nós, não me culpe por virar as costas para você. O rosto de Mu Jian ficou vermelho instantaneamente. Pai, do que você está falando? Que mais intenções eu poderia ter? Mu Yuantu zombou. Antes você veio me procurar, dizendo que estava preocupado com a saúde do seu irmão mais velho, e queria substituí-lo na cerimônia de casamento. Eu sabia que você não tinha boas intenções. Agora volte imediatamente. E ajude sua mãe a receber os convidados. Vaza! Mu Jian só conseguiu lançar um olhar ressentido para as 3 figuras que estavam quase desaparecendo de vista, e se virou para voltar ao salão principal. Do outro lado, no quarto nupcial simples e escuro, Su Qingdan estava sentada timidamente na beira da cama. Você se virou e acenou fracamente com a mão. Tudo bem, Liu Ying. Não é da sua conta. Pode sair. Ao ouvir essas palavras, Liu Ying fez beicinho, mas não disse muito. Virou-se e saiu. Ao contrário, Su Qingdan, o rosto deslumbrante sob o véu, corou novamente. Por que no momento em que você falou? Sua mão inquieta estendeu-se silenciosamente novamente. O ar na sala ficou estranhamente silencioso. Você apenas olhou fixamente para os avisos de recompensa que apareciam constantemente, com um sorriso que mal conseguia conter. E Su Qingdan, vendo que você não tinha ações mais extremas, sentiu-se um pouco mais tranquila. Depois de lutar sem sucesso, ela tacitamente permitiu esse contato íntimo. E vocês dois ficaram assim, sentados imóveis na beira da cama, até esquecendo de levantar o véu, apenas imersos na colheita, em meio a uma alegria crescente. Até 1 hora depois, a expectativa de vida acumulou um aumento de 1 ano. O painel avisa: o número de abraços de hoje está saturado. Só então você volta assim voluntariamente. Nome: Mu Jie. Nível atual: pessoa comum. Expectativa de vida restante: 1,25 anos. Expectativa de vida disponível para deduzir o nível das artes marciais, à medida que seus pensamentos se movem. As dicas de recompensa abaixo. A mensagem rola rapidamente para baixo. Você descobre que há um total de 360 informações de recompensa. Isso significa o número efetivo de abraços por dia. É 360 vezes. A razão pela qual leva 1 hora inteira é porque a recompensa do sistema a cada 20 segundos pode ser zerado novamente. Um sorriso de satisfação aparece em seu rosto. Um dia se transforma em 1 ano. Contanto que esta linda esposa não fuja. Em 1 mês, você viverá mais do que a maioria das pessoas nesta cidade. Isso é apenas contato físico simples. O corpo de Fênix que o sistema mencionou é obviamente o verdadeiro valor de sua adorável esposa. Você reprimiu sua excitação e decidiu pedir a Liu Ying para conseguir amanhã um manual de artes marciais básicas. Só então você sentiu um pouco de vergonha. Na noite de núpcias, segurando a mão da garota e chorando por 2 horas, sem nem olhar para o rosto dela. Se isso se espalhar, as pessoas vão rir de você. Você relutantemente soltou aquela mão pequena e macia, apoiando suas pernas um pouco fracas. Pegou o cetro de jade da cabeceira. Esposa, vou levantar o véu. Su Qingdan ouviu isso, e seu corpo involuntariamente se enrijeceu. Os leves tremores em seus dedos revelaram seu nervosismo interior. Com o seu movimento, a seda vermelha voa, escorre lentamente, sob a luz bruxuleante das velas. Um rosto incrivelmente deslumbrante reflete em seus olhos. Suas pupilas se contraem perigosamente. Você congela no lugar, mesmo naquele mundo que possui filtros de beleza. Este rosto é definitivamente de nível devastador. Essa onda é um lucro inesperado. Ao mesmo tempo, Su Qingdan finalmente vê sua aparência claramente. Originalmente pensei que veria um rosto magro como um fantasma, mas o que chamou sua atenção foi um rosto pálido, mais bonito, quase demoníaco. Aquele tipo de dor causada por doença crônica e o senso inerente de fragilidade adicionou a você um temperamento fatalmente melancólico. Mas no momento em que os olhos se encontram, suas bochechas coram levemente. Você olha para ele com aquela expressão de quem enfrenta um grande perigo. Você não consegue evitar e solta uma risadinha. Está bem, não fique nervoso. Você viu o estado em que estou agora.
Você também viu. Mesmo que eu quisesse, não teria forças. Depois de dizer isso, você respira fundo. Encontra uma posição confortável. E se encosta na cabeceira da cama. A noite é longa. Se você não se importa, me conte sua história. Su Kingdom olha para você, com uma expressão de ouvinte. Após um momento de hesitação, finalmente abre o coração. Começa a contar lentamente. Conforme ele conta, o sorriso em seu rosto desaparece gradualmente, substituído por um suspiro pesado. Originalmente, ela era filha da família Su de Zoujin. Porque seu pai ofendeu figuras poderosas, a família Su foi forçada a fugir durante a noite. No entanto, o destino escolhe apenas os desafortunados. No caminho para chegar a Black Rock City, eles encontraram um ataque de monstros. A mãe morreu tragicamente. O pai arriscou sua vida para mandá-la para Black Rock City. No final, ele só aguentou meio-dia. Então ele também morreu. Sem família ou amigos. Sem um tostão. Ele originalmente queria segurar o corpo de seu pai, para pular no rio e se matar, de uma vez por todas. Mas em um momento de desespero, ele ouviu falar sobre o filho mais velho da família Mu, a notícia do casamento para afastar a doença, para pedir um caixão para seu pai. Foi por isso que ele se vendeu para a mansão. Você olha para essa pessoa na sua frente, moça com lágrimas no rosto. Um sentimento inexplicável de tristeza surgiu em seu coração. Estendeu a mão para pegar seu corpo trêmulo. A preguiça a envolveu. Está tudo bem. Já passou. Esta noite. Não houve mais palavras dentro da casa. Apenas duas respirações se misturando gradualmente, até se estabilizarem. A luz da manhã entrava pelas grades da janela, espalhando-se irregularmente na cama. Os cílios de Su Kingdom tremeram levemente. Ela abriu os olhos lentamente. O que viu foi um peito ligeiramente pálido. Ela ficou surpresa e atônita. Descobriu que havia dormido a noite toda, agarrada a você como um polvo. Ela se levantou apressadamente. Um sentimento de frustração a invadiu. Acabou. Meu marido já é tão doente. Depois de eu tê-lo pressionado a noite toda, algo ruim pode ter acontecido. No momento em que estendeu os dedos, querendo verificar sua respiração com cuidado, você abriu os olhos de repente, olhando fixamente para o vazio, como se visse algo inacreditável. Que situação é essa? Você não se importa com a reação da sua adorável esposa. Toda a atenção está em sua visão. O painel que aparece está firmemente bloqueado. Nome: Mugé. Tempo de vida restante: 6,25 anos. Você está um pouco confuso. Claramente ontem no teste, o número efetivo de toques diários é 360 vezes. A recompensa correspondente em tempo de vida é de 1 ano inteiro. Mas como aumentou 5 anos agora? Você rapidamente chama o registro de back-end. Só então você percebe. O número de vezes não mudou. Ainda 360 vezes. Mas todas as recompensas por toque único mudaram. Ontem, quando você pegou na mão dela, a recompensa era 1 dia de vida. E ontem à noite, você adormeceu abraçado. Uma recompensa única se transformou em 5 dias. Uma faísca de inspiração passa pela sua mente. Parece que a intimidade do contato físico está diretamente ligada à recompensa de longevidade. Você sente sua espinha dorsal endireitar instantaneamente. Mal pode esperar para sair correndo e socar algumas vezes, para verificar essa força vital recém-adquirida. Você vira a cabeça para olhar. Su Kingdom está olhando fixamente para você, em transe. Você dormiu bem ontem à noite? Bem. Su Kingdom fala quase inaudível. Suas orelhas rapidamente ficam rosadas. Um silêncio sutil cai sobre a sala novamente. Você quer se levantar para esticar os músculos, mas tragicamente descobre que ontem à noite essa garota te usou como travesseiro a noite toda. A parte superior do seu corpo está dormente. Aquela esposa, me ajude a levantar. Su Kingdom percebe e rapidamente se ajoelha na cama, querendo te levantar. No entanto, você superestimou a força dela e subestimou seu próprio peso. Esta senhorita claramente nunca serviu ninguém antes e ficou confusa e desajeitada por um bom tempo. Não só não te levantei, mas me cansei a ponto de ficar toda suada, ofegante, te apoiando em você. Você suspirou impotente, sentindo a fragrância persistente em seu nariz. Tudo bem, eu me recupero sozinha. Nesse momento,
Uma batida alegre e repentina soou na porta. Jovem mestre e senhora, vocês já acordaram? Liu Ying entrou. Você murmurou sem força. A porta foi aberta. Liu Ying empurrou a porta e entrou, mas instantaneamente congelou no lugar. Só viu Su Qingdan com o rosto avermelhado, ajoelhada em você. Roupas desalinhadas, postura ousada. Os olhos da garotinha instantaneamente se arregalaram como sinos de cobre. Durou 3 segundos de caos, antes que ela de repente levantasse as 2 mãos para cobrir os olhos. Sua boca estava tão aberta que dava para colocar 2 ovos. Liu Ying não viu nada. Jovem mestre e senhora, continuem. Ao ouvir essas palavras, Su Qingdan desejou encontrar um lugar para se enterrar ali mesmo. Você disse sem jeito. Pare de fingir. Você não viu o jovem mestre da sua família paralisado? Venha e dê uma mãozinha rapidamente. Depois de um tempo se debatendo, você finalmente terminou de se lavar e sentou-se à mesa para beber mingau branco. Você largou a colher e olhou para Liu Yu, que estava ocupado ao lado. Nós temos muitos guardas na família Mu. Deve haver métodos de cultivo de artes marciais, certo? Leve-me para me ajudar a encontrar um. As mãos de Liu Yu, que estavam arrumando a bacia de cobre, pararam. Seus grandes olhos estavam cheios de dúvidas. Jovem mestre, por que você quer essa coisa? Isso é para pessoas rudes praticarem. Romances estranhos e incomuns nas estantes. Se você está cansado de ler, eu irei à rua para comprar novos para você mais tarde. Por que tanta bobagem? Vá quando eu mandar. Você finge estar com raiva. Levanta a mão direita e faz menção de bater. Não, não, não. Jovem mestre, acalme-se. Liu Ying irá agora mesmo. A garotinha encolheu o pescoço assustada. Chutando a saia, ela saiu correndo. Não muito tempo depois, um som constante veio de fora da porta. Mais passos ligeiramente arrastados. Você pensou que era Liu Ying voltando do trabalho. Você pode olhar para cima. Seu coração afundou repentinamente. A raiva subiu instantaneamente ao topo de sua cabeça. Eu dei a este velho cachorro um aviso ontem. Hoje ele ainda se atreve a aproximar o rosto para ser espancado. O velho já agachou-se e ficou de pé nos degraus. Ele não entrou na casa. Mas aqueles olhos olhavam descaradamente para você e Su Qingdan, olhando para frente e para trás. He. O filho mais velho e a senhora. Bom apetite. Mujian deu-lhe uma ordem, para que ele viesse aqui esta manhã. Ontem Liu Ying o expulsou. Depois, o velho Jie também aprendeu a lição. 2 guardas grandes e fortes estavam atrás dele. Seu olhar finalmente pousou em Su Qingdan, aparentemente também impressionado pela beleza da nova esposa. Não é à toa que o segundo jovem mestre, mesmo desafiando o mundo, ainda não consegue esquecer esta cunhada. Su Qingdan sentiu um arrepio por todo o corpo ao ser encarada por aquele olhar lascivo. Subconscientemente queria se levantar e se esconder. Marido, estou satisfeita. Congelado. Você segura sua pequena mão. Em seguida, um brilho frio brilhou em seus olhos. Sua mão direita pegou a xícara de chá sobre a mesa. Usando todas as suas forças, ela a atirou contra aquele rosto velho repugnante. Velho cão. Você quer morrer, não é? Pará. Um estalo nítido. A xícara de chá traçou uma parábola fraca no ar. A uma distância de 1 metro do velho Ge. Caiu no chão, quebrando em pedaços. Um sorriso de escárnio imperceptível surgiu no canto da boca do velho Ge. Um escárnio não disfarçado. Seus punhos estavam cerrados, rangendo. As unhas se enterraram profundamente na palma da sua mão. A raiva subiu a cabeça agora mesmo. Na verdade, esqueci que este corpo já estava enfraquecido a tal ponto. Su Qingdan viu claramente de lado. Uma pitada de amargura surgiu inexplicavelmente em seu coração. Subconscientemente estendeu a outra mão e agarrou sua palma fria, como se quisesse te dar nem que seja um pouco de força insignificante. O que vocês estão fazendo? Justamente neste momento, um grito estridente quebrou o impasse. Liu Ying invadiu o pátio ofegante, como uma galinha protetora, parando na sua frente. Este é o desejo particular do filho mais velho. Quem lhes deu a coragem de invadir? Saiam todos daqui! Depois de tantos anos ao seu lado, Liu Ying já havia desenvolvido uma atitude dura. Ele sabe em seu coração. Se ele não for forte, esses servos interesseiros só vão te intimidar ainda mais. O velho Ge sorriu sem graça. Lançou-lhe um olhar de soslaio.
Senhorita Liu Ying, quanta raiva! Este velho servo a família Mu por toda a minha vida. Comi mais sal do que você comeu arroz. Ouça o conselho deste velho servo. Pense bem também. Se um dia o jovem mestre não estiver mais aqui, você, sua garotinha, que destino terá? O rosto da garotinha empalideceu instantaneamente. Seu corpo balançou incontrolavelmente. Ele não tem medo de ser retaliado. Mas só de pensar que você pode morrer, meu coração é como se estivesse sendo segurado por uma mão gigante, apertando com força, doendo tanto que não consigo respirar. Um brilho de intenção assassina passou pelos seus olhos. Cão velho, amaldiçoando minha morte na minha frente. Você realmente acha que não tenho muitos dias de vida? O jovem mestre está sendo duro demais com este velho servo. O velho mordomo pediu clemência com a boca, mas seu rosto tinha um sorriso de autoconfiança. Este velho servo é apenas desajeitado com as palavras. Preciso ser punido, já que o jovem mestre e a senhora ainda vão jantar. Então este velho servo não irá incomodar. Com licença. No momento em que Su Qingdan se levantou, não foi muito leve. Embora houvesse timidez em seus olhos, não havia o charme de alguém que está se casando. Como alguém experiente, ele percebeu imediatamente que a nova senhora ainda era pura, já que a tarefa dada pelo segundo jovem mestre foi cumprida. O velho mordomo não pretendia ficar mais tempo. Afinal, embora seja bom repreender diretamente, não adianta te irritar demais. Liu Ying viu que a pessoa irritante finalmente foi embora, e então inchou suas bochechas e subiu os degraus furiosamente. Jovem mestre. As pessoas do pátio do segundo jovem mestre estão cada vez mais mal educadas. É como defecar em nossas cabeças. Muyao balançou a cabeça. Não insistiu nesse assunto. Seu olhar se fixou diretamente no livro amarelado e velho nas mãos de Liu Ying. Você conseguiu a técnica? Mencionando isso, o rostinho de Liu Ying imediatamente caiu. Enfiei aquele livro imprestável em suas mãos. Nem me fale. Aqueles guardas me trataram como se eu fosse um ladrão, dizendo que não podia ser passado para fora sem a permissão do mestre. Gastei saliva. No final, só consegui este lixo. Inspeção de sono. Jovem mestre, dê uma olhada rápida. Você rapidamente folheou 2 páginas. Em seguida, tirou prata do bolso e jogou para ele. Leve a senhora para Jinxiu Fang na cidade. Faça 2 conjuntos de roupas decentes. O dinheiro sai direto da conta. Pausou. Pausou um instante. Então seus olhos brilharam intensamente. A frustração anterior desapareceu completamente. Senhora, vamos rápido. Eu sei escolher tecidos. Com a figura e a aparência da senhora, usar roupas novas definitivamente a deixará linda como uma fada. Que morram de inveja aqueles que a desprezaram. Su Qingdan riu com o que ele disse. Aquele sorriso, como uma brisa da primavera no rosto, sem flores desabrochando. Até os vagalumes ficaram momentaneamente maravilhados. Meu coração perdeu uma batida. Mas você não está com humor para apreciar essa pintura de beleza, concentrando toda a sua atenção no Pan Shi Jue. Em suas mãos, seus olhos estão se aproximando passo a passo. A impotência de não conseguir proteger sua própria mulher faz seu desejo por poder atingir o auge. Na verdade, este Pan Shi Jue no reino da Yan é como o repolho chinês na beira da estrada. Quase todo dançarino iniciante o pratica, usado especialmente para temperar qi e sangue, para construir uma base sólida. Embora a técnica não seja de primeira classe, a introdução detalhada ao reino da dança na primeira página faz você ler com muita seriedade. 4 reinos da dança. Sólido. Têmpera de pulso. Lavagem da medula. Roda espiritual. Han Yuan. Espreitando o reino. Corpo fundido. Nome Stong. Dominador. Unificação. Sólido é primeira classe. Dominador é 9ª classe. E o reino da unificação já é uma superclasse lendária. A maioria dos mais de 10 guardas da família Mu são apenas espelhos sólidos de primeira classe. Somente o capitão da guarda tocou o limite do 2º grau de pulso de confiança. E olhando para toda a cidade do Sal Negro, o mais forte é apenas o comandante da guarnição, um poderoso especialista em lavagem da medula de 3º grau. Você respira fundo, olhando fervorosamente para o painel virtual à sua frente. Venha, me dê um ano primeiro. Conforme sua voz cai, os números no painel começam a pular loucamente. Uma corrente quente e escaldante aparece do nada dentro do corpo.
instantaneamente correndo para seus membros. Os meridianos originalmente ressecados e murchos tremem violentamente sob o impacto da corrente quente, devorando avidamente essa força. Enquanto isso, o painel atualiza novamente. Nome: Muge. AD atual: 19.75. Artes marciais atuais: An Shi Jue, iniciante. Tempo de vida restante: 5.25 anos. Você olha fixamente para o painel, descobrindo que a palavra de iniciante estava tremeluzindo. Depois de clicar, existem 4 níveis de artes marciais, sendo eles: iniciante, pequeno sucesso, grande sucesso, perfeição, e deduzir An Shi Jue. Tal técnica básica de baixo nível. O tempo de vida necessário para o nível iniciante é de 1 ano. O tempo de vida necessário para o pequeno sucesso é de 5 anos. Grande sucesso é 10 anos. E a perfeição é de 20 anos. Você está perdido em pensamentos. Para ser honesto, as mudanças que isso te trouxe após a iniciação não foram tão grandes quanto o esperado. Apenas minha condição física melhorou muito. Comparado com uma pessoa normal, ainda é um pouco insuficiente. Afinal, consumiu apenas 1 ano de fonte de vida. E ainda é uma técnica básica de baixo nível. Ainda restam 5,25 anos. Seu olhar fixo na coluna da pequena cidade. Se investir mais 5 anos nisso, sua vida restante será de apenas miseráveis 0,25 anos. Convertendo, são apenas 3 meses. Essa sensação de dançar à beira do precipício faz seu coração acelerar. Aquele rosto incrivelmente belo. No pior dos casos, trancarei a porta esta noite e recuperarei tudo daquela esposa delicada. Com força total. Você não hesita mais. Seus olhos cheios da loucura de um jogador. Sistema, me dê tudo. Invista mais 5 anos no punho de rocha. Ao mesmo tempo, na melhor alfaiataria de Cidade Sal Negra, dentro da sala privada, Vagalume leva Sukinda. Assim que cruzou a soleira, o balconista exibiu um sorriso e veio cumprimentar. Os tecidos do primeiro andar são relativamente comuns. Então as 2 mulheres foram direto para o segundo andar, deixando os 2 guardas do lado de fora. Dentro do salão do segundo andar, várias senhoras nobres estavam escolhendo animadamente. Ao ouvir o barulho, inconscientemente olharam para trás. Apenas este olhar. Todo o segundo andar pareceu ficar em silêncio por um momento. Sukinga realmente tem um charme que faz homens e mulheres serem atraídos por ela involuntariamente. Olhando para aqueles no dia a dia. Senhoritas oficiais altíssimas. Olhos deslumbrados. O pequeno queixo de Vagalume está bem alto. Como se seu jovem mestre tivesse se casado com uma esposa tão linda. É uma grande honra para ela. Senhora, olhe isso rapidamente. Este tecido é feito sob medida para você. De repente, seus olhos se iluminaram, pegando um pedaço de seda roxa. Senhora, o jovem mestre gosta mais de roxo. Vamos comprar este também, para o jovem mestre ver. Sua pirralha. As bochechas de Sukindan ficaram levemente vermelhas, olhando para a garota animada. Só podia deixá-la fazer o que queria, impotente. Depois de quase meia hora, as 2 saíram da loja de seda. Liu Ying estava com os braços cheios. Sukindan quis ajudar, mas foi rejeitada pela garota com seriedade. De jeito nenhum. Não há razão para deixar a senhora fazer trabalhos pesados. Eu sou muito forte. Sukindan não conseguiu convencê-la. Então desistiu. As 2 na frente. Os guardas atrás. O grupo caminhou de volta ao longo da rua principal. No entanto, ao virar a esquina da rua, um som com sangue fino e indecência. Um grito soou. O velho G brilhava com saúde. Claramente, ele tinha acabado de receber uma recompensa. Seus olhos velhos e turvos instantaneamente se fixaram em Sukinda e Liu Ying à frente. Em seu rosto enrugado e seco, um sorriso lascivo apareceu de repente. O velho G jura que ela não estendeu a mão intencionalmente. Este foi puramente um encontro acidental. Mas já que tocou, não fazer nada. Parece irracional. Ela originalmente queria tirar vantagem e fugir. Mas quando se aproximou, percebeu que atrás dessas 2 jovens havia também 2 guardas. Ela hesitou ligeiramente. Imediatamente desistiu em seu coração. Intimidar os fracos e temer os fortes é sua lei de sobrevivência. Mas um bravo não sofre perdas desnecessárias.
Os olhos do velho Ge rolaram. Ela estava prestes a fugir imediatamente. Mas Liu Ying não planejava deixá-lo escapar tão facilmente. Lembrando-se da humilhação anterior dessa velha para com você. Os olhos da garotinha quase soltavam fogo. Apenas vovô Ge curvou-se respeitosamente para os dois guardas atrás dele, intimidando. Vocês dois, agarrem essa coisa velha para mim. Quebrem as duas pernas de cachorro dela. Vamos ver se ela ainda se atreve no futuro. Embora suas palavras originais fossem para encontrar vovô Ge, mate-o diretamente. Mas Liu Ying considerou que poderia causar problemas desnecessários para você. Então, ela apenas planejou quebrar duas pernas. No entanto, a cena imaginada dos guardas avançando como lobos e tigres não aconteceu. Um dos guardas revelou uma expressão azulada. Senhorita Liu Ying, eu a conheço. Ela parece ser alguém do pátio do segundo jovem mestre. Assim que essas palavras saíram, Liu Ying entendeu imediatamente. Claramente, os dois guardas não ousaram ofender o segundo jovem mestre Mu Jian. Vovô Ge, que estava prestes a fugir com a cabeça entre as pernas, ouviu essas palavras. Seus passos pararam abruptamente, bloqueando novamente o caminho que já havia sido aberto. Bloqueando novamente o caminho que já havia sido aberto. Do outro lado, depois de gastar mais 5 anos de sua longevidade, An Shijui conseguiu romper para o reino da pequena cidade. Desta vez, as mudanças em seu corpo foram ainda mais óbvias. Não apenas a insensibilidade se tornou muito mais aguçada, mas até mesmo seu corpo ficou mais leve. Só que você ainda não entrou no reino sólido de primeira classe. Mas em força, você é muito mais forte do que uma pessoa comum que nunca praticou. Porque você acabou de tentar, e conseguiu levantar com dificuldade a mesa de madeira do sul de 250 kg no canto. E conseguiu levantar com dificuldade a mesa de madeira do sul de 250 kg no canto. Logo depois de romper para a pequena cidade. Mesmo tendo tomado café da manhã agora há pouco, seu estômago começou a roncar de fome novamente. Você foi até a mesa de jantar, e bebeu todo o mingau de arroz que restava, aliviando um pouco a sensação de fome. Então você olhou para a lueira ao lado da janela, e não pôde deixar de franzir a testa. Comprar uma roupa. Por que ela ainda não voltou depois de mais de meia hora? Largue imediatamente a bacia de cerâmica que está nas suas mãos. Pegue o manto do cabide ao lado e coloque-o sobre os ombros. Caminhe rapidamente para fora. Na memória. Já faz muito tempo que você não sai da família Mu. Além disso, o manto negro cobre todo o corpo de forma hermética. Então, ninguém na rua associa você com o filho mais velho da família Mu. Você chegou ao beco do tesouro com a força grandemente aprimorada. Você viu à primeira vista Su Qingga e Liu Ying no cruzamento. Mas quando você viu aquele velho Ge, que não some de sua vida, o sorriso no seu rosto desapareceu instantaneamente. Com uma cara fria, você passou rapidamente. Nesse momento, o velho Ge ainda mostrava uma boca com dentes grandes e amarelos, xingando. Garota trapaceira! Não pense que porque você tem quase a idade da minha filha, eu não ousaria bater em você. Eu, este velho, aprendi a ler rostos com um taoísta há muitos anos. Seu jovem mestre definitivamente não sobreviverá a este outono. Você estará perdida. Não percebeu? Sua pirralha, você é tão cruel. Você ainda queria que quebrassem minhas pernas agora há pouco. Bah! O velho Ge virou a cabeça em direção ao chão e cuspiu no chão com força. Isso fez com que Su Qingga e Liu Ying não pudessem deixar de dar um passo para trás. Uma expressão de desgosto passou pelos seus rostos. Ainda quer se esconder? O velho Ge arregalou os olhos. Então, um pouco preocupado, ele primeiro testou os dois guardas. Não se preocupem, meus irmãos. Eu não vou tornar as coisas difíceis para vocês. Eu não vou tocar na senhora. Eu só vou dar uma lição naquela criadazinha que não sabe o seu lugar. Abram um olho. Fechem o outro. Depois de dizer isso, ele levantou o braço e agarrou Liu Ying. Mas, neste momento, o guarda mais baixo, de repente estendeu a mão. Agarrou o braço de Gelaltou. Gelaltou apenas sentiu seu braço, como se estivesse preso por um alicate de ferro. Puxou com força, mas não se moveu nem um pouco. Irmãos, o que você está fazendo? O guarda-pátio baixinho fez beicinho. Não queremos colocar as mãos em você.
Mas isso não significa que você pode tocar na senhorita Liu Ying. O guarda-pátio alto ao lado assentiu em concordância. Eles são apenas pequenos guardas de pátio. Não querem ofender o segundo jovem mestre, Mu Jian. Mas também não querem ofender o jovem mestre Mu Jie. Embora todos digam que o jovem mestre não tem muitos dias de vida, mas homens e dinheiro ajudam a evitar desastres. Então, se Gelaltou estivesse apenas sendo rápido na língua por um momento, eles poderiam fingir que não ouviram. Mas se ele for colocar as mãos, então não podemos ignorar isso. Gelaltou percebeu a atitude dos dois guardas. Decepcionado. Ok, eu entendi. Irmão, solte rápido. Está doendo até a morte, velho. O guarda baixo ouviu as palavras. A grande mão soltou imediatamente. Garotinha, teremos muito tempo no futuro. Haverá muitas oportunidades para te punir no futuro. Gelaltou soltou uma ameaça cruel e saiu sem olhar para trás. Você, não muito longe, viu isso. Imediatamente acelerou o passo e seguiu. Neste momento, Liu Ying e Su Qingdan também não estavam com vontade de continuar comprando. Eles caminharam em direção à mansão da família Mu. Mas depois de dar alguns passos, Liu Ying viu um vislumbre. Uma figura vestindo um manto preto andando rapidamente. Ele ficou um pouco surpreso. Pensou que estava vendo coisas. Esfregando os olhos. Quando olhou novamente, não havia mais ninguém à vista. Su Qingdan, ao ver isso, perguntou confusa. O que foi? Nada. Devo ter visto errado. Liu Ying balançou a cabeça. É difícil até para o jovem mestre se mover. A figura de agora era como um fantasma. Como poderia ser ele? Do outro lado, velho Jie. Ele foi escravo da família Mu por décadas. E economizou algum dinheiro. Esvaziou suas economias neste canto remoto. E comprou um pátio dilapidado. Nesse momento, ele estava pensando no caso amoroso desta noite com a viúva. Não conseguiu evitar e enfiou a mão nas calças. E cuspiu no chão. Mas, de repente, ouviu uma voz grave de homem atrás dele. Quem te deu permissão para cuspir no chão? O velho já ficou atônito. Inconscientemente, ele virou a cabeça para olhar. No instante seguinte, viu uma bofetada vindo em sua direção, acompanhada por um som nítido e alto de tapa. O velho G foi diretamente. O velho G foi jogado para longe. Cambaleando, abriu a boca e vomitou um bocado de sangue. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Dois olhos turvos tentando focar, parecendo querer ver claramente quem era que o havia atacado. E neste momento, seu corpo, fora de controle, foi levantado diretamente por você. Você o pressionou contra a parede de terra manchada, com os pés pendurados no ar. O velho G piscou os olhos em pânico, olhando fixamente, como se tivesse visto um fantasma. Você é o jovem mestre. Depois, balançou a cabeça bruscamente. Impossível, absolutamente impossível. Quem é você afinal? Como você se parece exatamente com o jovem mestre mais velho? Você sorri mostrando os dentes. Velho cachorro, você não me amaldiçoava para morrer todos os dias? Tão rápido e já não me reconhece? O velho já sentiu um arrepio instantâneo, subindo dos pés direto para o cérebro. Você é realmente o jovem mestre mais velho? Ele sentiu a boca seca, abrindo a boca com dificuldade. Jovem mestre mais velho, o que você quer fazer? Eu vim para te mandar para a estrada. Depois que você disse isso, levantou a pedra preta que tinha pegado na entrada do beco e esmagou contra o rosto do velho Gé. Bã, bã, bã. Cada golpe mais forte que o anterior. O velho Gé no começo ainda conseguia soltar gritos de dor, implorando por misericórdia. Mas rapidamente, você jogou fora a pedra ensanguentada e puxou a aba do chapéu. Se virou e foi embora. O velho Gé não conseguiu entender nem na morte. Ele só estava ajudando o segundo filho a transmitir a mensagem 2 vezes. Como ele se colocou nesta situação? O que ele menos entende é: você mal teve forças para quebrar uma xícara de chá de manhã. Sem forças. Como pode haver uma mudança tão grande? Com muita força, era como se fosse outra pessoa. A mão que segurava a pedra estava assustadoramente firme do começo ao fim. Mesmo que o sangue espirrasse, ele chorou e implorou por misericórdia. Você não teve um pingo de pena. Você abaixou a cabeça e caminhou rapidamente.
Só diminuiu o passo e se juntou à multidão quando chegou à rua principal. Só diminuiu o passo e se juntou à multidão quando chegou à rua principal. Matar um velho não foi um capricho seu. Ainda ontem. Você só queria quebrar as duas mãos dele. Mas esta manhã, ele ameaçou Liu Ying na sua frente. E também mostrou sua cobiça por Su Qingdan. Você já o condenou à morte naquela época. Se não o matarmos hoje, amanhã pode ser a Luciérnaga quem se machuque. Su Qingdan. Ou até você mesma. Você não se preocupa nem um pouco em causar problemas? Porque este não é um mundo seguro. Existem guerreiros, seitas de cultivo, e até monstros aparecendo fora da cidade. Nesse mundo caótico, pessoas morrem todos os dias. Mas é a primeira vez que você mata alguém. E seu coração não pode deixar de sentir um pouco de agitação. Você só pode se confortar silenciosamente em seu coração. Os fracos são presa dos fortes. A sobrevivência é do mais apto. Inconscientemente, você já voltou para o portão de seu quintal. Luciérnaga e Su Qingdan, que acabaram de chegar em casa, ficaram muito ansiosas ao ver que você não estava lá. Estavam se preparando para levá-la para perguntar à família Mu. E para perguntar a outras pessoas quando Su Qingdan de repente viu um homem vestindo um manto preto. Ela sentiu uma certa familiaridade inexplicavelmente. E Liu Ying exclamou em surpresa. Ela te reconheceu na hora. Este manto preto que você está vestindo. Foi ele quem pessoalmente foi ao ramo para pedir que alguém o fizesse sob medida. Enquanto isso, a sombra negra que ele tinha visto no cruzamento antes surgiu em sua mente. Será que aquela figura que eu vi antes era realmente o jovem mestre? Mas ele não expressou suas dúvidas. Comparado ao que o jovem mestre tinha ido fazer, ele estava mais preocupado com o fato de seu corpo ter melhorado. Jovem mestre, onde você foi? Você me assustou até a morte. Você enfiou sua mão direita manchada de sangue dentro do manto preto. E com a mão esquerda, você tirou o gorro de inverno da sua cabeça. Vendo que vocês não voltavam, eu saí sozinho para tentar encontrá-los. Liu Ying ficou surpresa. Jovem mestre, você foi para o Beco das Joias? Você balançou a cabeça. Não, eu me perdi. Não encontrei o Beco das Joias. Então voltei. Ok, cansado depois de sair. Vou descansar um pouco primeiro. A aliança Lin acena com a cabeça. Senhor, vá com calma. Eu te ajudo a andar. Depois de te ajudar a entrar no quarto, ele corre até Su Qingdan, como se tivesse descoberto um segredo. Madame, senhor se casou com você apenas no primeiro dia, e a saúde dele já melhorou tanto. Acontece que o casamento para afastar o azar realmente funciona. O rosto de Su Qingdan ficou vermelho. Não pude deixar de balançar a cabeça. Eu também não sei o que está acontecendo. Liu Ying riu tolamente. Você deve ser uma estrela da sorte enviada do céu para o nosso senhor. Madame, você está cansada? Por que não entra e descansa com o senhor? Não, não. Eu não estou cansada. Su Qingdan rapidamente acenou com a mão, corando. Vendo você de repente tão cheio de energia, ele não se atreve a entrar ativamente, não importa o que ele diga. Afinal, você estava fraco ontem à noite. O quarto nupcial não foi consumado. Mas agora, você claramente consegue se mover livremente. Embora eu saiba que posso evitar por um tempo, não posso evitar para sempre. Só de pensar no que está prestes a acontecer, Su Qingdan fica cheia de timidez e ansiedade. À noite, você olha para Su Qingdan, que está sentada à mesa, e não quer se aproximar. Mas ainda não passou da meia-noite. E o número de toques ainda não foi atualizado. Você não está com pressa por enquanto. Mas se Su Qingdan quer passar a noite assim, sentada na cadeira, você não vai permitir de jeito nenhum. Esposa, está ficando tarde. Su Qingdan respondeu inconscientemente, com um estranho aperto no coração. Ela concordou em se vender para enterrar o pai, porque ouviu os boatos de que você estava gravemente doente e morrendo. Pensou que ficaria viúva logo após o casamento. Sobre assuntos de homens e mulheres, ele só tinha um conhecimento superficial. Só de pensar na noite passada, nos dois, de mãos dadas e se abraçando, seu pequeno coração não parava de bater forte. Sua mente estava cheia de conflitos e contradições. No entanto, no momento seguinte, Su Qingdan de repente, incontrolavelmente, deu um grito de surpresa. Por quê? Você já se inclinou para segurar suas pernas.
e o levantou em seus braços. Com a recuperação da sua condição física, e com o fluxo de sangue e energia, você também sentiu um impulso incontrolável. No momento em que você o colocou na cama, tirou suas roupas, e se preparou para limpar a casa, Su Qingdan de repente recuperou a consciência, e gritou, com alguma resistência: "Não!" Aquela expressão com lágrimas nos olhos, instantaneamente acalmou seu coração agitado. Você hesitou um pouco. No final, você reprimiu o impulso. Você sabe que forçar não mantém o coração de ninguém. Além disso, Su Qingdan possui um corpo de fênix. Até um tolo sabe que ela não será apenas mais uma. E a marca emocional deixada em tempos de dificuldade é geralmente a mais profunda. No entanto, você também se deu um prazo. Dentro de 3 dias. Se você ainda não conseguir conquistar o coração de Su Qingdan, então você disse que terá que fazer à força. Afinal, a teimosia tem um limite. Você suspirou. Soltou a mão de Su Qingdan que segurava com força. Está bem. Vou esperar até que você esteja disposta a dizer: "Durma bem." Depois de dizer isso, você nem deu a ela a chance de se vestir novamente. Abraçou-a forte e fechou os olhos. Su Qingdan não esperava que ela apenas gritasse em desespero. E você realmente parasse. Ele estava surpreso e tocado em seu coração. A sensação de resistência de repente não era tão forte como antes. Ele estava olhando diretamente para seu rosto adormecido. Seu coração estava cheio de emoções. Uma manhã. Você abre seus olhos. A pessoa ao lado já se foi. Abra o painel do sistema para verificar. A expectativa de vida restante retornou a 5 anos e 2 meses. Você sai da cama e vai até a porta. De repente, houve uma gargalhada de sino. É Su Qingdan e Liu Ying. Estão regando as flores e plantas no quintal. Esta cena calorosa faz você involuntariamente levantar os cantos da boca. As duas mulheres te viram. Um sorriso também apareceu em seus rostos. Jovem mestre, você teve uma grande mudança em comparação com ontem. Seu estado mental está mais cheio. Sua pele não está tão pálida como antes. Na mesa de jantar, você tem um ótimo apetite. Você comeu várias tigelas de arroz seguidas. Então você disse a Liu Ying: "Arrume-se um pouco. Leve-me ao lugar onde os guardas vivem." Os chamados guardas são alguns artistas marciais de baixo nível, ou alguns jovens adultos, que vendem suas habilidades marciais para famílias ricas, para ajudá-los a vigiar os portões e proteger a casa. Existem 15 guardas na família Mu. Todos vivem em uma área de casas térreas atrás da família Mu. Você o segue. Liu Ying ainda não entrou. Já do lado de fora, você pode ouvir o som dos exercícios. Eu vi uma dúzia de homens fortes no quintal. Alguns socando, outros socando. Alguns levantando pedras. Um guarda careca próximo percebeu com o canto do olho que alguém havia chegado. Ele rapidamente colocou a pedra que estava segurando em seus braços. Perguntou com dificuldade para respirar: "Irmão, quem você está procurando? Você sempre viveu isolado. Liu Ying sempre ajudou você a correr por aí. Portanto, muitos guardas da família Mu. A maioria só ouviu falar dele, mas nunca ouviu." Vendo Liu Ying, só então o guarda abriu a boca, surpreso. "Senhorita Liu Ying." "Guarda Gen. Este é o jovem mestre da minha família." Guarda Gen ficou perplexo. Ele tocou sua cabeça careca. "Olá, jovem mestre mais velho." Você acenou com a mão sorrindo. Seus olhos examinaram a multidão com interesse. Guarda Gen não pôde deixar de explicar. "Este é o treinamento diário. Terminará em breve. Eu me pergunto o que o jovem mestre mais velho veio fazer aqui." Você disse calmamente: "Sem pressa. Esperarei até que terminem o treinamento." Guarda Gen não disse mais nada. Ficou em silêncio ao lado. À medida que o som do treinamento se tornava mais urgente. Depois de mais um tempo, os homens gradualmente pararam seus movimentos. Guarda Gen imediatamente bateu palmas, chamando a atenção de todos. "Fiquem todos quietos." O jovem mestre mais velho chegou. Ao ouvirem isso, uma expressão de surpresa brilhou nos rostos de todos. Eles te examinaram cuidadosamente. Diziam que este jovem mestre precisava de ajuda até para andar. Mas, pelo que parece, não é nada disso. Vim aqui para agradecer a todos. Assim que você falou, todos ficaram perplexos. Eu vim aqui ontem à noite e peguei um pano visual.
das mãos dos irmãos guardas. Dei uma olhada. E foi uma revelação. Ao ouvirem isso, todos perceberam. Mas alguns não puderam evitar um risinho por dentro. O conhecimento deste jovem mestre é muito limitado. Qualquer um que tenha treinado artes marciais sabe que o pan visual é uma técnica fundamental. No máximo, só serve para fortalecer o ki e o sangue. Mas, embora pensassem assim, ninguém disse nada. Você falou novamente. Eu vim aqui principalmente para uma coisa. Quero pedir aos irmãos guardas que me ajudem com algo. Ouvi dizer que todos têm suas próprias tradições familiares, ou técnicas únicas transmitidas por seus mestres. Eu gostaria de apresentar uma proposta. Assim que essas palavras foram ditas, o pátio de repente ficou em silêncio por alguns segundos, e então instantaneamente ficou barulhento. Até mesmo o guarda-gen, que estava de pé ao lado, tinha uma expressão desconfortável no rosto. Para aqueles que praticam artes marciais, as técnicas são mais importantes que a própria vida. Eles não podem transmiti-las livremente, nem mesmo para suas esposas e filhos. Eles precisam da aprovação de seu mestre. Liu Yan também estava ao lado, cobrindo a boca e lembrando em voz baixa. Jovem mestre, eu já tentei seu método ontem. Não funciona. Mu Yan sorriu. Não funciona? É simplesmente que não ofereci o suficiente. Mu Yan lentamente estendeu 3 dedos. Eu naturalmente não darei os segredos de graça. Um livro custará pelo menos 30 taéis. Se a classificação da técnica de cultivo for superior, o preço certamente não é barato. Assim que essas palavras foram ditas, os guardas que estavam imersos em seus pensamentos levantaram a cabeça de repente. Várias luzes brilharam em seus olhos. Discussões sussurradas começaram a aumentar. 30 taéis. É o suficiente para 6 meses de nosso salário. É só para dar uma olhada. Não vai tirar um pedaço de nós. Eu jurei. Nunca vou divulgá-lo. Liu Pangui, você não estaria pensando em vender a palma rachadora de nuvens ancestral, estaria? Como isso é possível? Eu, Liu Ailon, não sou esse tipo de filho ingrato. Hehe. Eu só acho que o preço que o jovem mestre está oferecendo é realmente razoável. No meio do barulho, um homem chamado Reshi ficou com o rosto vermelho, repreendendo severamente as pessoas ao seu redor. Cale a boca! Não mencionem mais esse assunto. Eu, Reshi, preferiria morrer de fome nas ruas. E também nunca como um ser compelido. A acumulação é a base do invencível. Como pode ser facilmente divulgado? Bem dito. Imediatamente alguém ecoou ao lado. Liu Mi não pôde deixar de puxar levemente seu braço. Jovem mestre, eu acho que todo mundo parece não querer. Você captura as reações de todos nos seus olhos. Tosse levemente. Ao longo do caminho. Estou um pouco cansado. Vou entrar no quintal para beber um pouco de chá e descansar um pouco. Irmãos, pensem com calma. Se houver uma resposta, pode vir me procurar no quintal. Os dois, mestre e servo, caminharam em direção ao quintal. O pátio ficou barulhento novamente. Não precisa se importar com aquele jovem mestre. Vamos continuar. Venha. Liu, o gordo. Vamos dar as mãos. Todos fingiram estar normais e começaram a treinar novamente. Mas aquela lente estranha não conseguia mais ser encontrada. Não muito tempo depois, alguém parou o movimento distraído. Não vou praticar mais. Estou com fome. Vamos comer. Ai! De repente, dor de barriga. Vou ao banheiro. Shi, que antes era justo e severo, também encontrou uma razão plausível e saiu apressadamente. Em um piscar de olhos, as pessoas no pátio saíram em pequenos grupos. Apenas algumas pessoas restaram, ainda hesitando no lugar, com olhares vacilantes. Neste momento, em uma sala tranquila e secreta no quintal, você está saboreando chá tranquilamente. Em pouco tempo, o primeiro lacaio da guarda entrou na sala, murmurando: grande jovem mestre, os 30 taéis de prata que você mencionou agora, são reais? Você sorri calmamente. Claro que são reais. Se minha família não estivesse em extrema dificuldade, eu absolutamente não tiraria técnicas de cultivo para trocar por dinheiro. Jovem mestre mais velho, aqui está a palma Lieyun, que foi transmitida pela minha família. Dê uma olhada. Enquanto dizia isso, o homem passou um manual secreto amarelado. Para você. Você hesita por um momento. E então diz: jovem mestre mais velho,
Por favor, não conte a mais ninguém que eu estive aqui. Você acha isso um pouco engraçado, mas na superfície, você mantém uma expressão calma. Não se preocupe. Além de nós três, ninguém mais saberá. Isso é bom então. Ele assentiu, como se uma grande pedra no coração finalmente tivesse caído. Guardando 30 taéis de prata, ele deixou o quarto novamente de forma sorrateira. Mas inesperadamente, assim que caminhou um pouco, ele ouviu uma voz familiar. Liu, o gordo. Você não disse que estava com dor de barriga e foi ao banheiro? Como você está aqui? Liu Ailon ficou imediatamente um pouco nervoso e riu secamente. Velho Lu, o clima está bom hoje. Vamos beber um pouco mais tarde? Depois de falar, eles balançaram a cabeça. Não, espere. Você não estava com fome e voltou para comer? Por que você também veio para o quintal? Agora era a vez de velho Lu ficar sem palavras. Explicar é disfarçar. Eu vou indo. Não conte a ninguém sobre o que nós dois encontramos aqui. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora. Este assunto já havia recebido dentro da casa o segundo convidado. Ele deve ter chegado um pouco depois de Liu Ailon. Vendo Liu Ailon dentro de casa, não se apressou em entrar. Só entrou perfeitamente depois que Liu Ailon saiu. Você abaixou a xícara de chá. A voz era calma e sem ondas. As técnicas de cultivo foram trazidas. Mas meu mestre foi muito bondoso comigo. Grande jovem mestre, se você realmente quer, tem que adicionar dinheiro. 50 taéis são suficientes? Suficiente. O grande jovem mestre é realmente uma pessoa generosa. Eu, Zhang Asheng, admiro. Vendo Zhang Asheng entrar por menos de meio minuto. Ele pegou as notas de prata e estava prestes a sair. Liu Ying não pôde deixar de perguntar. Já vai? Zhang Asheng virou-se e sorriu. Moça Liu Ying. Muitas pessoas e muitos olhos. Se alguém visse, provavelmente daria o que falar. Dito isso, como antes, desapareceu rapidamente da porta. Liu Ying olhou para a mesa, com os 2 métodos de cultivo já dispostos, e perguntou curiosamente. Jovem mestre, como você sabia que todos eles viriam procurá-lo? Quando estávamos no pátio, eu claramente vi que todos estavam relutantes, e cada um tinha uma atitude mais firme que o outro. Você sorriu. O dinheiro pode mover montanhas. Afinal, todos são apenas pessoas comuns. Liu Ying assentiu, parecendo entender. Nesse momento, um som de passos muito leve e tênue soou. Grande jovem mestre. 50 taéis de prata. E o meu passo da flor cadente será seu. Mas, você assentiu. Embora a pessoa à sua frente tenha trocado de roupa de propósito. E também usava um chapéu de palha para cobrir o rosto. Mas você o reconheceu imediatamente. Era um jovem guarda do pátio chamado Shen Si. Quando você tirou as notas de prata em Liu Ying, você folheou o pano de flor caindo em sua mão. Então você não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Este irmão, se não me engano, seu pano de flor caindo parece ser uma técnica de cultivo corporal feminina. A mão de Shen Si segurando as notas de prata parou no ar. Jovem mestre, para ser honesto, este pano de flor caindo é uma técnica ancestral da casa da minha avó. Sempre foi transmitida para mulheres, não para homens. Mas chegou à minha geração, e sou o único. Para não deixar o pano de flor caindo se extinguir, só pude transmiti-lo para mim. Jovem mestre, embora o pano de flor caindo seja uma técnica feminina, mas passou por 2 gerações, meu pai e eu. Validação de cultivo. Descobri que os homens também podem cultivar. É só que é muito difícil cultivar até o reino acima da cidade pequena. Falando, ele retirou a mão. Se o jovem mestre não quiser, eu irei embora. Você interrompe as palavras de Shen Si. Deixa a técnica de cultivo. Pegue as notas de prata. Shen Si sentiu-se imediatamente aliviado. Ele rapidamente estendeu a mão e pegou as 50 taéis de prata. E enfiou-as no peito. Jovem mestre, obrigado. Depois que Shen Si partiu, você conheceu vários guardas que se escondiam, um mais direto que o outro. Depois de meia hora, na cadeira ao seu lado, densamente e ordenadamente, caíram 15 livros. 15 guardas da família Mu. Nenhum deixado para trás. No caminho de volta, Liu Ying carregava nos braços, pesado, 15 densos livros.
Bulo cambaleava atrás de você. Jovem mestre, você colecionou tantos manuais de cultivo. Será que você quer se tornar um mestre das artes marciais? Mesmo que seja um capricho momentâneo. Não precisa ser tão ganancioso, né? As pessoas dizem que muita coisa para mastigar sufoca. Você se vira. E sorrindo dá um cascudo em Liu Ying. Sua pirralha. De onde vêm tantas palavras em um dia? Aí. Dói. Liu Ying massageou a testa com uma mão. E então de repente percebeu algo. Jovem mestre, sua força realmente aumentou. Você balança a cabeça e ri levemente. Daqui a pouco, quando voltarmos, vá dizer à cozinha, para não fazerem a comida tão leve e insossa no futuro. Jovem mestre, eu quero um grande pedaço para esconder, cozinhar e comer carne até ficar satisfeito. Certo. Lembre-se. Manhã de Shaoyan, o sol se põe no oeste. As figuras do mestre e do servo desaparecem lentamente nesta rua. Beco Citon. O corpo do velho pombo só foi descoberto esta manhã. Só foi descoberto esta manhã. A viúva do velho sol, depois de ouvir a má notícia, apressou-se em pânico. Depois de confirmar que o corpo estava correto, ela ficou imediatamente arrasada. Caiu no chão como um morto-vivo. Mas os funcionários do governo permaneceram indiferentes a esta cena, arrastando o corpo para fora da cidade, lidando com isso de forma descuidada e fria. No Vale da Yan, a morte nunca é igual. Oficiais e nobres ainda podem ter um funeral glorioso. E as pessoas da base, a menos que vendam tudo o que têm para obter um caixão, balguã e uma encosta de barris amarelos. Caso contrário, a maioria só pode acabar tendo o destino de ser abandonado no deserto. Há um fora da cidade de Heian, chamado de Vale dos Túmulos Caóticos. Ao longo dos anos, inúmeros corpos não reclamados foram abandonados lá. Estranhamente, os restos mortais no vale nunca se acumularam como montanhas. A cada certo período de tempo, os corpos antigos desaparecem misteriosamente. Então, a alegação de que os corpos são devorados por monstros espalhou-se rapidamente entre a população de baixa renda. Por outro lado, a razão pela qual a indústria funerária é tão cara é na verdade intencional pelo governo. Porque décadas atrás, não se sabe qual senhor da cidade descobriu que enquanto houvesse corpos espalhados fora da cidade suficientes, a frequência de ataques de monstros à cidade seria bastante reduzida. Então ele desafiou a desaprovação do mundo e tomou a iniciativa de aumentar as taxas de sepultamento. E é estritamente proibido o enterro privado. Este método tem resultados imediatos. Várias cidades seguiram o exemplo. Isso também explica Sukindo originalmente, porque ela escolheu se vender para enterrar o pai. Caso contrário, o corpo de seu pai, uma vez descoberto pelo governo, ele seria apenas arrastado para fora da cidade e abandonado no deserto. No pátio do segundo jovem mestre Mu Jian ficou surpreso e irritado ao ouvir a notícia da morte do velho Ge. Além de surpreso, também ficou furioso. Na primeira vez, ele suspeitou que você pediu a alguém para fazer isso. Afinal, nestes 2 dias, ele só organizou para o velho Ge ir até você para transmitir uma mensagem. Mu Jian chamou 2 guarda-costas que ele contratou em particular. Vocês 2 vão imediatamente encontrar o corpo do velho Ge. Encontre uma maneira de descobrir o assassino que o matou. Como se atrevem a tocar em minha gente? Realmente cansado de viver. Um dos guardas fez um gesto. Segundo o jovem mestre, o corpo do velho Ge já foi retirado da cidade pelo governo. Inútil. Mu Jian andava de um lado para o outro. Velho Ge é simplesmente inútil. Deixá-lo entregar uma mensagem e ele morre. Não. Eu preciso ir ver esse inútil pessoalmente, para ver se foi ele quem fez isso. Justamente quando Mu Jian estava prestes a sair furioso, ele foi parado por uma mulher de meia idade, de aparência nobre. Onde você vai? A matriarca Mu perguntou friamente. Mu Jian soltou. Vou procurar aquele desgraçado do Mu Ge. A matriarca Mu franziu a testa e não pôde deixar de repreender. Não fique o dia todo com a palavra desgraçado na boca. Se seu pai ouvir, ele certamente vai repreendê-lo. Mu Ge ordenou que os 2 guardas deixassem o local. Continuou. Jian'er, o que você foi fazer procurando seu irmão? Será que ainda está pensando em roubar a esposa dele que acabou de chegar?
Mu Jian hesitou, sem acenar para confirmar, nem balançar a cabeça para negar. Apenas disse, um pouco relutante. Como você sabe? Tio Mu repreendeu o filho com um olhar. Xuanji caminhou graciosamente até o assento principal e se sentou. Existe algo na família Mu que eu não saiba? Eu te digo. Não fique mais obcecado com aquela mulher. Seu foco agora. Você não sabe qual é? Eu gastei um preço tão alto para persuadir seu tio a ajudá-lo a conseguir uma vaga de discípulo nominal no portão das 10.000 ilhas. Contanto que você consiga romper o segundo nível do reino de tonificação de pulso até o final do ano, ele o levará para o portão das 10.000 ilhas. Jian'er, não seja mesquinho e perca o grande quadro. Não perca a oportunidade de ascender. Mu Jian ouviu e acenou seriamente com a cabeça. Mãe, eu sei. Mas eu simplesmente não consigo aceitar. Por que aquele desgraçado que não vai durar nada consegue se casar com uma esposa tão linda? Mãe, se você me ajudar a tomá-la, eu prometo a você que vou descansar adequadamente imediatamente e me esforçar para romper o reino do pulso de expansão em um mês. Vendo seu filho tão obcecado, a mãe ficou tão zangada que levantou a mão e bateu nele. Mu Jian não se esquivou desse tapa. Ele o recebeu em cheio. Vendo a marca da mão no rosto do filho, a mãe se arrependeu e ficou angustiada. Mãe, eu realmente não consigo me controlar. Mu Jian mostrou um olhar suplicante. Por favor, ajude seu filho. Eu juro. Contanto que você me ajude a tomá-la dele, eu definitivamente vou descansar adequadamente no futuro. Bobagem! Mãe, você não quer que seu filho tornar-se um inútil? Mu respirou fundo 2 vezes. Virando-se, eu vou pensar em algo. Mas apenas desta vez. Que não se repita. Os olhos de Mu Jian brilharam. Ele abriu um grande sorriso. Eu sabia que mamãe era melhor para mim. Mu afastou a mão do filho, irritado. Pare de bajular. Se você não conseguir romper o reino de Tuomai até o final do ano, espere até eu acertar as contas com você. Mãe, fique tranquila. Contanto que você ajude seu filho a resolver suas preocupações. Com o meu talento, romper o reino de Tuomai é moleza. Contanto que você saiba o que está fazendo. Eu vou indo. Depois de sair do pátio, Mu olhou para a direção onde você mora, sentindo-se um pouco perplexo. O que devo fazer? À tarde, você estava sentado em um banquinho, folheando densos manuais de técnicas. De repente, você espirrou. Liu Yin está forte. Correu apressadamente. Jovem mestre, por que você não entra? Para não pegar um resfriado. Você acenou com a mão. Não importa. Onde está a senhora? Liu Yin ajuda você a vestir o roupão. A senhora foi convidada pela irmã Yuier para o pátio do chefe da família, dizendo que a velha senhora queria conversar com ela sobre algo. Você não pôde deixar de franzir a testa. Quando isso aconteceu? A irmã Yuier na boca de Liu Yin. É a criada de An. Em sua memória, você a viu 2 vezes. Uma mulher de mais de 30 anos, que parece ter uma aparência normal, mas cujo estilo de trabalho é impecável. Profundamente apreciada por muitos servos da família An. Uma grande criada bem avaliada. Vendo que An Shu está um pouco infeliz, a pequena boca de Liu Yin se contraiu. Ela disse, magoada. Agora mesmo, eu ia vir falar com o jovem mestre. Mas a senhora viu você tão concentrado, estudando aqueles densos métodos de cultivo, que não me deixou te incomodar. An Shu suspirou, e colocou o livro palma rachadura de nuvem que tinha nas mãos. Ele se levantou e disse, vou ver meu pai. Liu Ying disse imediatamente, jovem mestre, eu te acompanho. Você fica em casa. An Shu jogou essa frase sem olhar para trás. Então, ele se envolveu em seu manto preto e saiu apressadamente. A razão pela qual An Shu estava um pouco ansioso é porque a importância de Su Qingdan para ele superava a imaginação de todos. Ele absolutamente não permitiria que qualquer perigo acontecesse a Su Qingdan. Mesmo que quem pediu para Su Qingdan partir fosse o pai e o clã An. Ele não podia ficar totalmente tranquilo. Acabei de chegar a este mundo. Em apenas 3 dias. Ele e seu pai nominal não tinha nenhum afeto pela madrasta. Pelo contrário, em toda a cidade de Black Rock, com quem ele era próximo, o que o preocupava eram apenas Su Qingning e Liu Ying. Pátio do chefe da família. Não era longe daqui. Apenas alguns minutos de distância.
Mas Anshu caminhou muito rápido. Assim que ele chegou à entrada do pátio do chefe da família, quando ele estava prestes a entrar, mas de repente viu. Su Qingning já estava saindo. Seus passos estavam inconscientemente alinhados. Ele perguntou: "Você está bem?" Fu Junho. Su Qingning lutou um pouco. Obviamente não esperava que Anshu viria procurá-la. Ele está preocupado comigo? O coração de Su Qingning se aqueceu. Acelerando o passo, saiu. Claro, nada de errado. Ele respondeu com um sorriso. Meus sogros me chamaram para vir. Anshu sentiu-se aliviado. Estendendo a mão. Naturalmente, ele agarrou a pequena mão de Su Qingning. Vamos para casa. Uhum, uhum. Su Qingning assentiu. No caminho, os dois de mãos dadas, caminhando um na frente do outro. Ambos estavam um pouco em silêncio. Finalmente, Anshu não conseguiu se conter novamente. Eles te procuraram. Foi realmente só para tomar um chá com você? Ouvindo que o marido ainda estava preocupado com isso, Su Qingning não pôde deixar de achar engraçado. Mas ainda respondeu seriamente. Além de beber chá. Na verdade, havia mais uma coisa. Que coisa? Ouvi dizer que há um templo nos subúrbios. Em 7 dias será o dia de orar por bênçãos. Eles querem que eu vá junto. Para orar por bênçãos para você. Orar por bênçãos. As pálpebras de Anshu tremeram. Quem propôs isso? Meu pai ou a família An? Su Qingning não sabia. Por que Anshu estaria prestando atenção a este ponto? Mas ela não perguntou muito. Ela apenas disse. Deve ser a sogra, certo? O sogro não disse nada agora há pouco. Ao ouvir que foi a família An que propôs, Anshu balançou a cabeça sem pensar 2 vezes. Você não tem permissão para ir. Su Qingning ficou surpresa. Por quê? Sobre seu meio-irmão paterno. Baseado nesse incidente, Su Qingning não sabia. Anshu também não planejava contar a ela. Afinal, este tipo de coisa é melhor não ser dita. Anshu apenas apertou. Apertou a palma da mão dele. É melhor não sair da cidade, se puder. É melhor não sair da cidade. Tenho medo que você corra perigo. Mas e os sogros? Você não precisa se preocupar com isso. Eu falo com eles. Após o casamento, Su Qingning viu pela primeira vez o lado tão forte e dominador de Anshu. Porém, ele não sentiu nenhum desconforto. Ao contrário, ele também sentiu de Anshu uma sensação de segurança muito perdida. Essa sensação de segurança, antes só o pai podia lhe dar. Então, Su Qingning sorriu torto e disse: Tudo bem. Eu te escuto. Nesse instante, o sorriso era como uma flor, mesmo que os dois já tivessem não apenas um encontro íntimo. Anshu ainda não conseguiu evitar que seu coração acelerasse, parando de repente. Olhando para o rosto delicado de Su Qingning, inclinou-se e deu um beijo rápido. O rosto de Su Qingning ficou vermelho instantaneamente. Anshu riu alto. Puxando Su Qingning, continuou caminhando a passos largos. Uma noite sem palavras. Acordando de manhã, a primeira coisa que Anshu fez foi abrir o painel. Nome: Anshu. Nível atual: pessoa comum. AD atual: 19.7530. Arte marcial atual: básico de Anshi. Palma rachadura da nuvem. Não iniciado: passo de Lushan. Não iniciado: grande espada de madeira. Não iniciado. Anos de vida restantes: 10.25 anos. Os anos de vida disponíveis podem ser usados para deduzir o reino das artes marciais. Depois do básico de Anshi, ele esperou por 2 dias. Finalmente juntou 10 anos de vida novamente. Mas a dedução do próximo reino já começou. Capítulo 16. A fonte de vida começou a diminuir constantemente. Quebrar um gargalo. Trazido de volta do pátio. Vários métodos de prática de artes marciais. Anshu já leu todos eles uma vez. E entrou no painel do sistema. É só que nessas técnicas, exceto pelo palma nuvem ardente, que pertence ao nível médio Huang, todos os outros são de nível baixo Huang. As técnicas de nível baixo Huang, a fonte de vida gasta na dedução. E este é o mesmo que o punho de Anshi. Iniciação em 1 ano. Pequena conquista em 5 anos. Grande conquista em 10 anos. A perfeição requer 20 anos. E a dificuldade do nível médio Huang é obviamente maior. Apenas a dedução da iniciação custará 3 anos de fonte de vida. Depois,
Pequena conquista em 10 anos. Grande conquista em 20 anos. A perfeição exige ainda mais 30 anos. Anshu neste momento. Para aumentar sua própria força. Para Palma Laiun. Após praticar até o básico. Se será possível romper para o reino sólido de uma só vez. Ele não tinha certeza em seu coração. E se for para praticar até um pequeno sucesso de uma só vez? Então custará 13 anos de fonte de vida. Com apenas 10 anos de fonte de vida. Obviamente, é insuficiente. Em comparação, Anshu já teve um pequeno sucesso. E ele tem uma premonição no escuro. Uma vez que o sucesso seja alcançado, romper o reino sólido será natural. Portanto, agora diante dele, há duas opções. É esperar mais um dia. Acumular fonte de vida suficiente. Praticar a Palma Laiun. Até um pequeno sucesso. Ou dizer para não esperar mais. Hoje será o festival da comida fria. Deduzir para a grande conclusão. Depois que Anshu hesitou por um momento, ele tomou uma decisão em seu coração. Esquece. Sem esperar. Ainda vamos primeiro ao Anshijui. Deduzir para a grande conclusão. Rompa o reino do sólido de primeira classe primeiro. Ele pensou consigo mesmo. Eu tenho medo que Anjian esteja sempre espreitando no escuro. Ele realmente prefere. Mude diretamente para a palma da nuvem ardente. Contudo, por causa da existência de Anjian, Anshu tem uma melhoria na força. Com uma necessidade urgente. Mesmo que seja apenas um dia. Ele não está disposto a esperar. Por causa de Anjian, agora é um homem forte no reino sólido. Uma vez que seu irmão mais novo. Por causa do velho. Aproveite a oportunidade. Vindo pessoalmente à porta. Ele precisa ter a capacidade de se proteger, no mínimo. É melhor contar consigo mesmo do que depender dos outros. Essas famílias, por meros 30 ou 50 taéis de prata, podem vender os bens da família. E oficinas deficitárias. Como ele poderia esperar que eles o protegessem? Depois de se lavar e se arrumar, e desfrutar de um café da manhã farto, Anshu foi direto para o escritório. E ordenou aos guardas do lado de fora que garantissem que ninguém o incomodasse. Depois de entrar no escritório, ele sentou-se de pernas cruzadas em uma almofada macia, olhando fixamente para o painel do sistema virtual à sua frente, murmurando em seu coração. Vamos lá. Tianxi Jue, me dê mais 10 anos. Com a mudança no painel, no número na coluna de vida restante, Anshu sentiu uma leve corrente de ar, ondulando em ciclos dentro do corpo. Rapidamente, uma corrente de ar gradualmente se torna forte. Como um rio fervente. Começa a devastar seu corpo. Como se quisesse rasgar seus tendões e músculos. Seja na vida passada ou nesta vida. Anshu teve experiências de ser torturado pela doença. Portanto, para a dor das pessoas, ele também está muito além das pessoas comuns. Mesmo que o corpo pareça estar sendo cortado por facas, ele ainda cerra os dentes. Sem dizer uma palavra. Apenas as veias azuis na testa estouram. Gotas de suor escorrem, quase encharcando suas roupas. Não sei quanto tempo se passou. Anshu de repente abriu os olhos. Ele cerrou os punhos. Levantou-se da almofada macia, sentindo que todo o seu corpo estava cheio de força. A altura de 1,76 metros. De repente aumentou para 1,78 metros. Sua tez também melhorou novamente. De um branco pálido doentio anterior, transformando-se em um branco normal. Agora ele é verdadeiramente um artista marcial do reino sólido de primeira classe. E a marca de um artista marcial do reino sólido de primeira classe é ser capaz de levantar uma pedra de 100 quilos com uma mão. Anshu não estava com pressa para testar sua força, porque em seu pátio não havia uma pedra tão grande. Teria que ir onde os guardas do pátio ficavam em alguma área de casas térreas para testar. Abrindo a porta do escritório e saindo, o sol brilhou em seu rosto. Anshu de repente teve a sensação de que, quando a água não tem tempestade, ele esperou para ver o sol através das nuvens. Um sentimento de triunfo. Após 3 dias de esforço, este corpo finalmente se despediu daquele tipo de aperto no peito e falta de ar. Estado fraco. Ele pegou do cabide, pegou um manto longo cinza esbranquiçado, colocou sobre o corpo, preparando-se para ir novamente à área das casas dos guardas. O cabide estava cheio de vários tipos de mantos longos,
Todos foram feitos sob medida. Embora agora seja Anshu, ele não precisa mais de um manto longo para se proteger do vento. Mas toda vez que ele sai, ele ainda veste um. Principalmente porque não quer que estranhos percebam as mudanças em seu corpo. Afinal, em um curto período de tempo, uma mudança tão grande acontecendo, qualquer um que visse, provavelmente acharia normal. Neste mundo perigoso cheio de monstros, a força atual de Anshu ainda é muito fraca. Então, não importa o quão cauteloso ele seja, nunca é demais. Um quarto de hora depois, Anshu sozinho chegou à área das casas. Assim que ele abriu a porta e entrou, imediatamente atraiu a atenção de vários olhares. Hoje não há muitos guardas no pátio. Todos os outros têm tarefas e saíram para tratar de assuntos. Em breve, depois de Anshu escanear o ambiente, ele os reconheceu a todos. Liu Pangdi, Shen Si, Zhang Sheng, Lao Zhen, He Shi. No momento em que viram Anshu, eles subconscientemente queriam forçar um sorriso e dizer olá. Mas antes que pudessem levantar as mãos, todos se entreolharam. E então seus sorrisos desapareceram instantaneamente, continuando a fazer suas próprias coisas. Parecia que ninguém queria ser descoberto, por ter um entusiasmo repentino e inexplicável pelo filho mais velho, Anshu, em relação a eles. Fingindo, não se importou. Apenas acenou com a mão e gritou: Gen, vem aqui um momento. Parando o que estava fazendo, veio correndo. Jovem mestre, em que posso ajudar? Você deve estar no reino da solidificação de primeira classe, certo? Anshu perguntou, curioso. Correto. O guarda Gen assentiu sorrindo. Eu, há 4 anos. Felizmente me tornei um artista marcial do reino da solidificação. Força é força. Não há sorte nisso. Gen, você é muito modesto. Anshu o repreendeu sorrindo. He. O jovem mestre me elogia demais. O guarda Gen coçou a cabeça. Mas o sorriso em seu rosto estava claramente mais radiante. Sua boca quase chegava às orelhas. Vá para o pátio dos fundos e tome um chá. Eu tenho algumas coisas para te perguntar. Anshu disse. Beleza. O guarda Gen respondeu. E imediatamente seguiu Anshu em direção ao pátio dos fundos. Depois de um tempo para tomar um chá, o guarda Gen saiu do pátio dos fundos. Anshu estava sentado dentro de casa, com uma expressão pensativa. De acordo com o que o velho Gen disse, ao entrar no primeiro grau de força sólida, você pode levantar com uma mão uma pedra de 100 quilos. Depois de levantar 3 vezes seguidas, você ficará exausto devido ao esgotamento do Qi e do sangue. E o limite do primeiro grau de força sólida é poder com uma mão levantar uma pedra de 100 quilos 10 vezes seguidas. Eu não sei quantas vezes eu posso levantar agora. Felizmente, há pedras no pátio dos fundos. Por que não tentar? No coração de Anshu, instantaneamente, uma onda de desejo surgiu. Capítulo 17. A força máxima do reino de primeira classe.